Olá, queridos irmãos, é uma satisfação enorme estar aqui novamente e convido-os a fechar os olhos, agradecendo a Deus a oportunidade da vida, de estarmos aqui em aprendizado, em trabalho, em prol de nós mesmos e também colaborando com a obra da criação divina. Que a paz nos envolva sempre, graças a Deus. E já estamos na 36ª aula do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, módulo 2. E o nosso tema é do curso básico de Espiritismo, no 2º ano, e tem por título Prelúdio do Retorno, União da Alma e do Corpo, Ideias Inatas, Encarnações nos Diferentes Mundos. E na parte B, na parte evangélica, veremos causas anteriores das aflições. Quando nós falamos de pluralidade das existências, estamos falando de reencarnação, que é uma lei que estudamos, trabalhamos na doutrina espírita. E também em outras seitas se há a crença da reencarnação. E qual é o objetivo da encarnação, conforme nos ensinam os Espíritos na questão 132 do Livro dos Espíritos? A encarnação é imposta por Deus com a finalidade de levar os espíritos à perfeição. Para obter a perfeição, os espíritos devem passar pelas vicissitudes das existências corpóreas. E outra finalidade é colocar o espírito em condições de colaborar com a sua parte na obra da criação. Concorrendo para a obra geral, o espírito também progride. Tudo é solidário e tudo se encadeia na natureza. Falando aí de reencarnação. Todos os espíritos são criados, meus irmãos, de forma simples, ignorante, e todos se instruem através das lutas e das atribulações que a vida corporal nos traz. Deus é justo, Ele não poderia fazer feliz a alguns sem trabalho, sem penas e, por conseguinte, sem mérito. Portanto, estarmos aqui é imprescindível. Na questão 133, os Espíritos nos esclarecem que se nós estivermos no caminho do bem, nós chegaremos mais depressa ao alvo, a essa evolução que todos nós buscamos. E que as penas da vida são frequentemente consequência da imperfeição do nosso espírito. Quanto menos imperfeitos nós formos, menos tormentos nós iremos sofrer. Portanto, aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não irá passar pelos tormentos que se originam desses defeitos. Na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Na vida corpórea, temos as oportunidades de evoluirmos. Assim como também crescemos na pátria espiritual. Na questão 166, na parte B, a alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Resumindo, reencarnação tem por finalidade expiação, melhoramento progressivo da humanidade. E sem isso, onde estaria a justiça? Nos colocam os Espíritos na questão 167. Na questão 168, o número de existências corpóreas é limitado? Ou o espírito se reencarna perpetuamente? Isto é, indefinidamente. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Portanto, é um longo processo para que cheguemos à condição de espíritos perfeitos ou espíritos puros. E na questão 169, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Será que todos nós temos o mesmo projeto? A mesma vontade que nos impulsiona? Os Espíritos dizem que não.
Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Estamos crescendo ao longo das oportunidades que nós recebemos. Na questão 170, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? E aqui colocamos o exemplo de Jesus. Quando os espíritos se tornam puros, bem-aventurados, nesse estágio, as encarnações já não são necessárias. Espíritos puros reencarnam em missão, como tivemos Jesus aqui conosco encarnado. Falando um pouco agora, meus irmãos, da justiça da reencarnação, que é abordada por Kardec na questão 171. A doutrina da reencarnação admite para o homem muitas existências sucessivas nesse processo de encontrar e buscar e atingir a perfeição. E essa presença, essa lei, ela corresponde à justiça de Deus para com todos nós. Ela é a única que pode explicar o nosso futuro e fundamenta as nossas esperanças, pois nos dá o meio de resgatarmos os nossos erros através das provas novas que temos. A razão nos diz isso e os espíritos também nos ensinam. O homem que tem a consciência da sua inferioridade, ele encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Hoje estamos aqui, mas sabemos que posteriormente, ao longo do tempo, das oportunidades que temos, nós seremos melhores. E o aprendizado e os conhecimentos que nós obtivemos, eles são aproveitados em uma nova existência. Carregamos conosco essa bagagem ao longo dessa jornada. Quando nós falamos de reencarnação, existem aí a ideia e a certeza que os espíritos nos explicam nas questões 330 a 341, em relação à fase em que estamos na pátria espiritual, planejando e aguardando o nosso novo aparecer aqui no mundo dos espíritos encarnados. E essa fase é chamada como prelúdio do retorno, ou a época anterior ao retorno à vida material. Na questão 330, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos conhecem a época em que terão que reencarnar? Nós sabemos quando temos que retornar? Os espíritos dizem que nós a pressentimos, como o cego sente o fogo que se aproxima. Sabemos que devemos retomar um corpo, assim como nós sabemos que vamos morrer um dia, mas ignoramos quando isso acontecerá. O momento exato, a data exata. Existe toda uma preparação para que isso aconteça. E o espírito tem esse pressentimento. Na questão 330A, a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Podemos fazer essa analogia para compararmos. Hoje, aqui encarnados, sabemos que o momento do desencarne ocorrerá. E quando estamos na pátria espiritual? Sabemos que o momento do reencarne chegará também. E os espíritos confirmam isso, que seguramente é dessa forma mesmo. Na questão 332, o espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? O que vocês acham, meus irmãos? Nós podemos solicitar para que seja antecipado, ou então não quero ir agora, posso esperar um pouquinho? Podem comentar aí no chat o que vocês acham. Já responderam? Na questão 332, os espíritos nos ensinam que
podemos abreviá-lo, solicitando através das preces. E podemos retardar também, se recuarmos ante a prova. Todavia, meus irmãos, sabemos aqui que entre nós temos espíritos indiferentes, espíritos medrosos. Na pátria espiritual também, somos nós mesmos que estamos lá. Ao recuarmos ou recusarmos uma encarnação que se planejou, nós iremos sofrer com essa decisão, com essa parada, porque é como se estivéssemos recusando um remédio para a nossa cura. A encarnação, a reencarnação, ela se faz necessária para que possamos evoluir. Na questão 333, se um espírito se sentisse bastante feliz em uma condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Isto é, nos sentimos felizes na pátria espiritual, estamos lá com o nosso trabalho e o tempo vai passando, estamos ok, contentes. Podemos alongar isso, podemos ficar nessa condição? O que vocês acham? Os espíritos nos dizem que não podemos ficar indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Estarmos na condição e prontos para aceitarmos as nossas oportunidades que nos são ofertadas é de suma importância quando estamos lá, também em crescimento e aguardando que uma nova existência nos seja dada. A literatura espírita nos traz exemplos de reencarnações. Citamos aqui o livro Missionários da Luz, em que André Luiz descreve a reencarnação de Segismundo. É interessante conhecermos que existe um trabalho planejado. Segismundo, em uma encarnação, ele comete o assassinato de Adelino, porque se interessou pela esposa dele, Raquel. Na pátria espiritual, depois desse evento, ele se entrega ao trabalho de auxílio aos espíritos sofredores e, por um certo tempo, desenvolve um excelente trabalho. Por esse mérito do trabalho realizado na pátria espiritual, ele tem todo o suporte, toda a assessoria para uma nova encarnação e pede para que nessa nova encarnação ele seja aceito como filho de Adelino e Raquel. E tudo isso é planejado para que ocorra. São várias etapas de aproximação dele com os futuros pais. Meus irmãos, é muito interessante sabermos como isso acontece nesses relatos espirituais. Fica aqui a sugestão de leitura, não só de Missionários da Luz, mas de outros livros também, de André Luiz com Chico Xavier, para que possamos aí termos inspirações, exemplos para a nossa própria jornada. Na questão 334, Kardec questiona os espíritos: a união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no momento é que se faz a escolha? Meus irmãos, pelo exemplo anterior de Segismundo, nós sabemos que o corpo é sempre designado com antecedência. Escolhendo a prova que deseja sofrer, o espírito pede para encarnar. Ora, se Deus sabe e tudo vê, também vê e sabe antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Existe todo um planejamento para que isso aconteça. Na questão 335, o espírito tem direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Ele pode escolher o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Se ele vencer os obstáculos encontrados, ok. Mas a escolha nem sempre depende dele,
Muitos de nós chegamos em condições na pátria espiritual que não conseguimos ainda definir. E aí temos todo o suporte da equipe. Dessa forma, Kardec questiona na questão 337. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Em função dessa condição precária que muitas vezes chegamos na pátria espiritual, somos auxiliados pela equipe para que tenhamos uma nova oportunidade e nessa condição, um corpo nos é dado. 339. O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Como é essa perturbação antes de encarnarmos? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão e no nascimento entra nela. Esse tempo que decorre, em média, é maior quando nós estamos reencarnando, quando estamos partindo do mundo físico, estamos nos libertando, como se estivéssemos saindo de um momento de escravidão. Na questão 340, Kardec pergunta: o instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas ondas que afronta. Essa comparação de uma travessia perigosa, de uma travessia longa, nós podemos fazer essa analogia de uma viagem. O viajante que embarca, ele sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se chegará da forma que ele planejou no destino. Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero das provas a que ele vai se submeter, mas não sabe se terá êxito ou se falhará. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Deixa o mundo dos espíritos para o mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo para o mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. E esse momento de reencarnar geralmente representa uma agonia. Na questão 341, a incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que ele vai sofrer na vida é para ele causa de aflição antes da encarnação? Com certeza, meus irmãos, uma grande aflição, pois as provas da sua existência ou retardarão ou farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado. Aqui cabe uma reflexão. Quando nos sentimos tristes, incapazes, nós assumimos um compromisso, portanto, vamos ficar sempre firmes. E quando ocorre, em que momento a alma se une ao corpo? Kardec questiona isso aos espíritos na questão 344. A união começa na concepção, mas se completa no instante do nascimento, quando a vida sopra e o bebê chega. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais, até um instante em que a criança vem à luz. Na questão 345, a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado?
que vocês acham? A união é definitiva, no sentido em que outro espírito não poderá substituir o que foi designado para aquele corpo. Todavia, os laços que o prendem são frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não nasce, o espírito resolve abandonar aquele corpo e não conclui aí essa fase inicial. Na questão 346, o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Existiu um planejamento e o corpo morre antes. Ele escolhe outro, simplesmente vai ter que aguardar uma oportunidade e outro corpo será oferecido. E qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras, em que o corpo não pode nascer? As imperfeições da matéria fazem com que isso ocorra. E na maioria das vezes em que isto ocorre, são a causa dessas mortes, imperfeições relacionadas à matéria. Na questão 347, Kardec continua questionando: que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação em corpo que morre poucos dias depois de nascer? E os espíritos dizem que o ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Esse momento em que o bebê vem a perder a vida logo que nasce é uma grande prova para os pais que tiveram ali, durante aquele período de gestação, essa aproximação, esse desejo de que uma nova vida viesse completar o seu lar. É um momento de prova enorme para os pais que passam por isso. Na questão 351, no intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos. Segunda fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. O espírito, ele está ligado por esse laço fluídico e a concepção ocorreu, ele fica ligado, mas completamente somente no nascimento. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertindo-o que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, o seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, as suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, desde que ele entra na vida. E aí, meus irmãos, vemos a bênção do esquecimento, nesse momento em que nos apresentamos novamente ao mundo físico. Começamos uma nova experiência, uma nova jornada, para que possamos vencer essas provas que, na maioria dos casos, nós mesmos escolhemos no momento do planejamento da nossa reencarnação. Na questão 352, no instante do nascimento, o espírito recobre imediatamente a plenitude das suas faculdades? Os espíritos dizem que não, que elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O corpo vai se desenvolvendo e à medida que esse desenvolvimento ocorre, o espírito vai se apresentando aqui ao mundo físico com as suas capacidades. Na questão 356, há crianças natimortas que foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim. Há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Mais uma experiência para os pais. Um corpo que morre logo e que serve de experiência para os pais. Na questão 357, quais são para o espírito as consequências do aborto?
uma existência nula a recomeçar. O aborto provocado, ele é considerado crime em qualquer que seja a época da gestação, conforme nos ensinam os espíritos. E essa decisão pode dar consequências difíceis para o espírito, bem como para os pais. Causa a interrupção de uma programação espiritual. E o que podemos dizer, meus irmãos, das ideias inatas? Na questão 218, Kardec pergunta: o espírito encarnado, ele conserva algum traço das vitórias que obteve, dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Carregamos conosco essa bagagem de todos os conhecimentos. Todavia, resta-lhes uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. Os conhecimentos que nós adquirimos em cada existência, eles não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-lo em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele teria que recomeçar. A bagagem fica conosco. A cada nova existência, o espírito toma o ponto de partida em que ele se achava na vida anterior, na que a precedeu. Na questão 219, qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como línguas, cálculos, etc. Exatamente, meus irmãos, a lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. A bagagem é de cada um e carregamos nas diversas oportunidades e vamos angariando mais conhecimentos com isso. Muitos de nós conhecemos crianças que se destacam nas artes, nos cálculos, nas ciências, e isto representa exatamente essa bagagem que os espíritos angariaram durante a sua jornada. E que podemos aprender com os espíritos a respeito das encarnações nos diferentes mundos? Na questão 172, nossas diferentes existências corpóreas se passam todas aqui na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. A deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. O nosso planeta é um planeta de expiações e provas, e aqui a maioria dos espíritos que estão encarnados burilam os seus sentimentos, adquirem conhecimentos novos, buscando aí a elevação intelectual e a elevação espiritual, a elevação moral, que nos coloca em condições de moradas melhores. Na questão 173, a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro? Ou pode viver muitas vidas em um mesmo globo? Podemos ficar aqui na Terra por muitas encarnações? Podemos reviver muitas vezes em um mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar para um mundo superior. Enquanto não somos merecedores de uma morada melhor, ficamos aqui. E também enquanto a Terra não adquire o seu próximo estágio de evolução, porque os mundos também progridem. Estamos aqui neste momento. Poderemos estar no próximo momento também, em que a Terra esteja mais evoluída enquanto mundo. Na questão 176, os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar na Terra sem jamais terem passado por aqui? Espíritos que podem estar aqui pela primeira vez? Sim. Como nós também podemos estar em outros globos pela primeira vez. Todos os mundos são solidários. Há muitas moradas na casa do Pai, nos ensinou Jesus. Portanto, o universo está repleto de moradas que se adequam aos diferentes níveis dos espíritos. Na questão 176, na letra A, assim como existem homens
que estão na Terra. E existem esses graus diferentes entre eles? Dizem que sim, que há muitos que estão na Terra pela primeira vez e que são de diferentes graus de desenvolvimento. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez aqui na Terra? Os espíritos falam que isso não tem utilidade nenhuma, saber se é a primeira, se não é. Então, meus irmãos, não nos preocupemos com isso, apenas com a jornada em si. Na questão 178, os espíritos podem renascer corporalmente em um mundo relativamente inferior àqueles que já viveram? Sim, quando tem uma missão a cumprir para ajudar o progresso. E então aceitam com alegria as tribulações dessa existência porque lhes fornecem um meio de se adiantarem. Complementando, mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores, espíritos rebeldes? Quando não estamos no mesmo nível do planeta, podemos ir para um mundo inferior? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. A bagagem é própria de cada um. Em caso de estacionamento, a punição consiste em não avançar. E isso implica em recomeçar no meio conveniente à sua natureza. Portanto, neste caso, podemos sim habitar um mundo materialmente inferior àqueles que estávamos. Cabe a cada um de nós aí trabalhar da melhor forma para que sempre sejamos merecedores de uma morada melhor. Na questão 181, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que tem corpos, porque o mundo material exige que se tenha corpos. E essa matéria é necessária, o corpo material é necessário, e ele é revestido da matéria do planeta em que se vai habitar. De acordo com o planeta, esse corpo pode ser mais material ou menos material, e também esses mundos estão adequados à pureza que se chegou os espíritos. Kardec, na Revista Espírita, ele entrevista, no dia 9 de março de 1858, o espírito Bernard de Palissy, que foi um oleiro, um artesão na França, que nasceu em 1510 e teve uma encarnação até 1589. Após essa encarnação, Bernard teve uma outra encarnação como mulher, e ele viveu por aproximadamente 30 anos, uma existência simples, em missão também. E depois dessa encarnação, Bernard, ele vai para Júpiter e aí se torna a sua morada. E Kardec, numa longa entrevista com 82 questões, pergunta a Bernard sobre Júpiter. E ele passa várias informações sobre o planeta. Falando das características físicas, ele diz que a temperatura em Júpiter é suave, temperada, e isso de uma forma constante, cercado de uma espécie de luz espiritual condizente com a essência dos seus habitantes. São espíritos superiores que habitam Júpiter. A atmosfera, ela possui elementos diferentes dos da Terra. Existem mares, a água é um pouco mais, ela é mais etérea que a nossa aqui da Terra. Não há vulcões e a matéria que nós conhecemos aqui na Terra quase que não existe em Júpiter. As plantas têm analogia como as nossas, porém são mais belas. E com relação aos habitantes, os corpos têm a conformação daqui, porém são grandes, maiores que os nossos maiores homens aqui. O corpo para eles é um invólucro, não uma prisão, podendo ser opacos, transparentes, translúcidos. Envolvem o espírito sem ocultar, como um véu lançado sobre uma estátua. Há diferença de sexos, por ser isso uma lei da matéria.
A alimentação em Júpiter é puramente vegetal, parte dela extraída das emanações do ambiente sendo aspiradas. Os corpos já não são sujeitos às doenças como as nossas, a vida está dividida entre ação e repouso. E as principais ocupações dos espíritos em Júpiter são o encorajamento dos espíritos que habitam em mundos inferiores. Tédio, desgosto não existem por lá. A comunicação é pelo pensamento. O conhecimento do futuro é possível, depende do grau de perfeição do espírito. E esse conhecimento do futuro para eles é importante que eles tenham para as missões que eles têm a executar junto aos mundos inferiores. E eles não falham, pois eles estão entre os espíritos bons. Quando Kardec pergunta aí a Bernard, você pode citar um espírito que mora em Júpiter e que já morou aqui na Terra? E ele cita São Luís. São Luís foi membro da equipe responsável pela doutrina espírita ter chegado até nós. E com relação aos animais, o que eles falam a respeito dos animais? O que Bernard fala a Kardec? Ele diz que os animais eles têm os corpos materiais, mas eles não são carnívoros, eles não se atacam entre eles. Eles estão submetidos ao homem, são úteis, eles trabalham, eles fazem o trabalho relacionado às famílias, eles auxiliam as famílias em suas casas. E eles ficam ligados a uma família em particular, nesse momento, nesse estado de submissão, mas não de escravidão. As aptidões dos animais, eles se desenvolvem por si mesmas, isto é, não existe uma educação, uma escola em que eles eles se desenvolvem por si mesmos. Tem uma linguagem que é bem característica e é mais precisa que os animais aqui da Terra. Aí vemos também que os animais já evoluídos também. Júpiter, ele é um planeta que certamente nos inspira nessa jornada de buscarmos a evolução. Hoje estamos aqui na Terra como espíritos imperfeitos, buscamos nos transformar, nos melhorarmos, nos livrarmos das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. Em Júpiter todos são bons, são superiores. Formam também diferentes povos que são unidos entre si pelos laços do amor. Os povos são governados por chefes, por seu grau superior de perfeição. E lá, a soma, esses cargos são definidos pela soma maior ou menor de experiência que eles tenham. A ninguém em Júpiter falta o necessário e também não existe o supérfluo, materialmente falando. As religiões também não existem muitas religiões, como aqui nós temos. Todos professam o bem, adoram um só Deus. E o templo é o próprio coração e o culto é o bem que se faz o tempo todo. A sintonia desses irmãos espirituais que habitam Júpiter certamente nos influenciam e nos inspiram a sermos melhores. Meus irmãos, entramos agora na parte B da nossa aula, que fala das causas anteriores das aflições, que vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 6 a 10. Estamos aqui em oportunidades redentoras. Há males que os homens causam, e isso nós falamos das nossas existências atuais, em que nós nos lembramos do que ocorre, e sabemos que muitos dos males que nos acometem são aqueles que nós buscamos, provocamos, e podemos refletir isso pensando se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, como eu estaria. Todavia, há outros males, pelo menos na aparência, são completamente estranhos. Parecem nos atingir como fatalidade. Isto é, com a bênção do esquecimento do passado, não sabemos em que momento se originou uma ação nossa que possa trazer males atualmente. Por exemplo,
perda de seres queridos e que são arrimos de família, acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, reveses da fortuna, flagelos naturais, doenças de nascimento, sobretudo aquelas que impedem os homens de ganharem a sua própria vida pelo trabalho. O que podemos refletir quando estamos em uma dessas situações ou em algumas ao mesmo tempo? Em que em algum momento nós falhamos e que agora temos a oportunidade de expiar nessa situação. Sabemos que todo efeito tem uma causa e que as misérias são efeitos. Se nós entendemos Deus justo, as causas são todas justas. Aceitarmos, nos resignarmos, fazermos o melhor, isto é o que importa, é o que nos auxilia a vencermos essas jornadas, é transpormos, é fazermos aquela travessia perigosa, mas com uma forte vontade de vencermos. Se a causa não está na vida atual, certamente ela é de uma existência anterior. Suportamos aquilo que fizemos os outros suportarem numa outra vida. E isso se chama expiação. Meus irmãos, quantas oportunidades temos e recebemos para que possamos reparar o mal que tenhamos cometido. E a gratidão a isso devemos exercer o tempo todo. E, principalmente, nos resignarmos, não nos revoltarmos pela situação que nos encontramos. E fazermos o nosso melhor para que sejamos merecedores de uma morada melhor, de um avanço melhor. E, aos poucos, atingirmos aí a nossa melhoria. Todos nós somos homens imperfeitos ainda. Depende de cada um de nós os esforços para merecermos essa morada melhor, que seja aqui na Terra ou em outro mundo. Quando nós nos arrependemos, nós escolhemos e aceitamos reparar o mal que cometemos anteriormente. E Deus nos dá a oportunidade. Portanto, façamos a nossa parte. Sabemos que nem todo sofrimento é uma expiação, porque existem também as provas que nós podemos pedir para o nosso adiantamento. Pedimos uma tarefa, pedimos um corpo com deficiência, para que possamos melhorar. Muitas vezes identificamos homens de nobres sentimentos inatos que parecem nada ter trazido de mal e suportam o sofrimento com resignação. Muito provavelmente somos aqueles que estamos em provas. E nós sabemos, meus irmãos, que a felicidade, ela perfeita, ela vai ser obtida quando nós chegarmos à condição de espíritos puros. Nas diversas existências que nós temos, nós vamos nos despojando pouco a pouco das nossas imperfeições. Busquemos aí, então, diariamente, esse trabalho interno que devemos exercer para que possamos nos melhorar. Estemos aí a companhia dos bons espíritos, citando os nossos irmãos lá de Júpiter, que tem esse trabalho de encorajamento, de fortalecer os espíritos ainda inferiores, que se transportam na sua morada de uma forma muito simples para eles, para que possam nos auxiliar. E estão presentes conosco sempre que nós permitimos, sempre que elevamos os nossos pensamentos, sempre que nos colocamos na condição de pedir. Nós temos na prece essa ferramenta que nos auxilia. Busquemos, então, nos elevarmos pelo pensamento e nos ligarmos a esses espíritos superiores que estão trabalhando sempre por nós. Mentalizemos a figura do nosso mestre, que nos auxilia sempre, e através dele vamos ter o auxílio necessário, através dos nossos irmãos trabalhadores.
Fiquemos sempre firmes. Esse é o objetivo. A nossa aula de hoje esteve basicamente no Livro dos Espíritos, nas questões 132, 133, 166, 181, 218, 219 e também da 340 a 357. Citamos também a Revista Espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5. Deixamos aqui uma pergunta para vocês. Com as suas palavras, qual é a importância da pluralidade das existências para os espíritos? Coloquem o que vocês pensam, o que vocês aprenderam. Agradecemos a vocês a paciência, a oportunidade. Fiquem todos envolvidos em muita luz, para que tenham a jornada cumprida. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Graças a Deus.